Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Tony César, pastor aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Glória de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Cumprimento você nesta manhã, dia 30 de junho de 2020, e quero convidar você para, neste momento, nós nos dedicarmos à devocional desta manhã, a fim de que possamos aprender mais a respeito do reino de Deus e de como servi-lo até que ele volte, para então finalmente gozarmos dele na eternidade. Vamos aproveitar este momento e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, graças te damos em nome de Jesus, porque o Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua bondade, nos dá a honra de elevarmos os nossos pensamentos, as nossas orações ao teu trono da graça, pela mediação do teu Filho, o único, unigênito e primogênito, Jesus Cristo, assim como pela intercessão do teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude, a fim de que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, venha fazer morada nos nossos corações para que não pequemos contra o Senhor e que sejamos também praticantes da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com você nesta manhã o texto da devocional do dia de hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 a 16. O texto vai falar sobre os trabalhadores na vinha. É uma parábola, é uma história contada por Jesus Cristo, mas fazendo alusão ao reino dos céus. Evangelho escrito por Mateus, cujo autor é Deus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você que está aí no Instagram ao vivo, no Facebook ao vivo, no YouTube, acompanhe comigo a leitura. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta parábola narrada por Jesus, ela está direcionada aos seus discípulos. Se você verificar depois o capítulo 19
do Evangelho de Mateus, no versículo 23, você vai ver que Jesus vai falar aos seus discípulos quanto ao perigo, ao risco que as pessoas correm quanto às riquezas guardadas no coração, quanto a querer ter coisas neste mundo e guardá-las como se elas fossem eternas. Mas a parábola dos trabalhadores da vinha nos mostra que Deus, de maneira soberana, Ele tem um tempo para cada um de nós. Algumas pessoas serão chamadas logo pela manhã, para que elas possam trabalhar na seara do Senhor. Isto quer dizer que algumas pessoas podem aqui, de uma forma alegórica, ser chamadas desde a tenra idade, desde pequenininhos, para irem à igreja acompanhando os seus pais, para acompanhar a sua família, para terem aulas na escola bíblica dominical, para participarem dos acampamentos, da EBF, enfim, para participarem desde cedo das atividades proeminentes e eficientes do reino de Deus através da sua igreja. E outras pessoas vão ser chamadas, talvez alguns com uma idade um pouco mais avançada, alguns muito cedo, como as crianças, outros talvez adolescentes, jovens, moços, adultos, anciãos. A grande questão é que, independentemente do tempo em que você for chamado por Deus para ser crente em Cristo Jesus, para ser um filho de Deus adotado em Cristo Jesus, é importante que você o sirva independentemente do tempo em que Ele te chamar. Pouco importa se você vai ser o primeiro ou vai ser o último. O que importa é que você será chamado para servi-lo. E nesse sentido, é muito bom quando você tem a consciência de que pela graça e pela misericórdia, a graça salvadora lhe alcançou. Então uma criança que pode ser chamada juntamente com a sua família para participar do reino de Deus, tem o mesmo privilégio que aquela pessoa que já está praticamente encerrando os seus dias aqui na terra, mas que também foi alcançado pela graça salvadora para servir a Cristo. Uns vão servi-lo com um tempo muito maior e não devem se sentir de maneira alguma privados de terem participado de algumas coisas que são terrenas em relação a outros que tiveram talvez até mesmo o desprazer de terem vivido uma vida para a carne, para o mundo e para Satanás, mas que também foram alcançados pela graça salvadora. Então cada um de nós tem recebido na proporção que Deus estabeleceu, no tempo em que Deus estabeleceu, o momento em que Ele nos chama, para a partir de então nós servirmos ao seu reino. E lembrando, ele vai encerrar justamente dizendo que Ele tem o poder soberano para fazer o que Ele quiser. Então o que Ele contratou, o que Ele chamou e o que Ele negociou, Ele faz de forma soberana, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, independentemente de sermos primeiros ou últimos, que nós sejamos escolhidos por Deus, pois o chamado é para muitos. A escolha desses muitos é que Deus faz a alguns apenas. Por isso que eu e você estejamos no rol dos escolhidos por Deus, e temos a certeza que fomos escolhidos por Deus pela mediação da graça salvadora, através da obra redentora de Cristo lá na cruz do Calvário. Que esta palavra venha trazer a você o alento, o consolo e também despertá-lo para servir a Deus no ministério, servir a Deus na igreja, servir a Deus a esta sociedade, através dessa sociedade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero aqui aproveitar o momento para agradecer ao meu irmão Redcliffe,
Que Deus abençoe sua vida. Também agradecer aqui a presença da Luísa Manigel, juntamente com o seu esposo, ali em Deodápolis, o Luiz, sua família, o Vitor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E quero convidá-los para logo mais, às 18 horas, nós participarmos novamente, em conjunto aqui também pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, da nossa reunião de oração. Às 18 horas, nós temos um encontro marcado hoje através da reunião de oração. Eu conto com a sua presença e participação. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos.